Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 28. Todos acharam? A palavra de Deus diz assim: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos, para a remissão de pecados. Feche seus olhos. Pai, pedimos ao Senhor, meu Deus, como nos é de costume, que mais uma vez, meu Pai, entre nós, nos faça compreender, meu Deus, que quando adentramos a este tabernáculo, que quando adentramos, meu Pai, a esta casa que consagramos ao Senhor, meu Pai, a dimensão desse ambiente, ela não é mais, meu Deus, a dimensão, Senhor, da atmosfera terrena, mas o Senhor nos ensinou a invocarmos a dimensão do Espírito, quando nos reuníssemos em Seu nome, para que a dimensão do Teu reino, ela venha até nós, para que a dimensão da Tua vontade, ela se estabeleça entre nós, para que, ao invocarmos o Teu santo e poderoso nome, o Teu Espírito se fizesse presente em nosso meio. Meu Pai, que as pessoas tenham uma visão nessa noite, que esta casa, meu Deus, é uma casa espiritual, que esta casa, Senhor, é uma casa a qual o Senhor ordenou, o Senhor escolheu, e o Senhor determinou para que os homens sobre a face da terra se reunissem como igreja, e reunidos, invocassem o Teu nome para que ali, através deles, o Senhor se manifestasse, se fizesse presente. E que a Tua presença seja notável aqui neste lugar, meu Pai. Que cada um, Senhor, possa, assim como no dia de Pentecostes, entender na sua própria língua, meu Pai, a palavra que é dita. Embora a palavra seja uma só, mas que ela sirva, meu Pai, individualmente para cada um daqueles que ouvem nessa noite. E que esta palavra, Senhor, tenha o poder, através do Teu Espírito, de quebrar, Senhor, toda a estrutura do inferno, que impede as pessoas de enxergarem, toda a estrutura do inferno que impede as pessoas de andarem, a estrutura do inferno que prende as pessoas, meu Pai, em prisões emocionais. Nós damos ordem agora no mundo do Espírito e clamamos ao Senhor, para que esta palavra, Senhor, produza, meu Pai, perfeitamente o propósito pelo qual ela foi enviada a esta casa nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, a Bíblia, ela fala sobre muitas coisas importantes, coisas tremendas, coisas espirituais. Mas eu quero nessa noite destacar, dentro dessa estrutura, desse processo de transição, o destaque que nós temos a respeito do sangue de Jesus e do poder que esse sangue tem quando ele é aplicado à nossa vida. Veja que quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos a importância que a própria Bíblia dá ao sangue de Jesus. O sangue de Jesus é tão importante para Deus, que o sangue de Jesus é mencionado na Bíblia aproximadamente 700 vezes. Mas antes de falar do sangue, aqui eu quero, não vou me deter nisso, eu já fiz uma ministração, não sei se aqui, mas a respeito do poder do nome de Jesus. Eu só quero traçar aqui uma linha tênue de diferença, porque eu vejo muitos cristãos ainda com o entendimento errado. Há uma diferença, irmãos, entre o nome e o sangue de Jesus. Quando Jesus disse, em meu nome, preste atenção, não foi em meu sangue. São momentos distintos da história, são momentos distintos em que Ele está mandando fazer coisas diferentes. O texto que nós lemos, veja, ele diz, este é o meu sangue. O que é esse sangue? Ele já está lhe respondendo. Se você ler o versículo, eu vou descer com você aí um bocado. A gente vai entender muita coisa hoje sobre o sangue. Mas entenda o momento em que ele diz isso. Esse é o meu sangue. O sangue da nova aliança. Ou seja, a primeira dica aqui que ele já está nos dando. O sangue é o símbolo aqui da nova aliança. Ele está sendo derramado por muitos para remissão de pecados. Ou seja, em um só versículo, ele já está dizendo duas coisas. O que o sangue simboliza e para que ele serve. Veja bem, o sangue é o símbolo de quê, pastor? Da nova aliança. Quem falou? Jesus, está no mesmo versículo. O sangue é símbolo da nova aliança. E essa nova aliança
foi usado o sangue por quê? Ele explica, porque o sangue é para perdão de pecados. Aí Jesus morre, derrama o seu sangue, vai agora às profundezas do inferno. A Bíblia, numa visão espiritual, você vai ver comigo daqui a pouco, diz que ele sobe, entra no tabernáculo, apresenta agora o seu sangue diante de Deus, isso no mundo do espírito, e depois ele aparece na terra, antes dele ir embora definitivamente. E aí chama agora os discípulos e diz: olha, vocês vão em todo mundo pregar agora esse evangelho, e não é pelo meu sangue, é pelo meu nome. Em meu nome vocês expulsarão demônios, em meu nome vocês curarão. Irmãos, eu já vi gente tentando expulsar demônio falando o sangue de Jesus. Sangue de Jesus te repreenda. Irmãos, olha, o que eu acho fantástico, eu vou abrir até um parêntese aqui. No mundo jurídico, a gente tem um princípio que se chama assim, princípio da fungibilidade das formas. O nome é difícil, né? Mas é assim, ó, se você tem um recurso específico para entrar, e você der o nome errado ao recurso, mas o juiz entender que o que você estava pedindo dentro do recurso, mesmo ele estando errado, é alguma coisa que se aproveite, ele recebe o seu recurso e reforma a sua decisão, mesmo o recurso estando errado. Então, o mundo espírita é tão bom com a gente, que às vezes as pessoas, pela fé que têm, mesmo usando o recurso errado, Deus entende o que é que você quer, e ainda atende seu pedido. Mas há momentos em que o recurso só encaixa se ele tiver com o nome certo. Então, eu quero que você entenda isso no mundo do espírito. O símbolo da autoridade, o símbolo do poder, não está no sangue. O símbolo da autoridade, do poder, está no nome. É esse nome que está acima de todo nome. É a esse nome que vão se dobrar todos os joelhos no céu, na terra e embaixo da terra. É o poder do nome. Do nome. O sangue, irmãos, ele entra nessa estrutura como... Aí eu vou começar a lhe mostrar de uma outra forma. O sangue representa a vida de Cristo. Aquilo que foi oferecido pela sua própria vida a Deus em favor dos pecados da humanidade. Quando você vai ver o Antigo Testamento, a Bíblia diz que essas coisas antigas, elas eram como sombras, para que a gente entendesse o que se viria depois. O sangue dos animais foi ensinado por Deus, que deveria ser derramado pela expiação do pecado dos homens. Eu acho fantástico o escritor dos Hebreus, quando ele escreve a carta aos Hebreus, ele consegue fazer esse paralelo, e é exatamente ele quem nos dá essa dimensão do que é essa sombra, do que é esse reflexo, de como as coisas que foram instituídas no Antigo Testamento apontavam perfeitamente para Cristo. E ele usa uma linguagem que para os hebreus, para os judeus, era uma linguagem que eles entendiam isso de uma forma perfeita. Quando ele vai lhe dizer no capítulo 9, verso 22, quase todas as coisas, segundo a lei, veja, ele está falando ainda da lei antiga, o escritor aos Hebreus, embora essa carta esteja no Novo Testamento, ela faz remissão aqui à lei, então ela está fazendo remissão à primeira aliança. E ele diz que na primeira aliança, quase todas as coisas eram purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Eu vou abrir um parêntese, porque eu não gosto de dar palavras aqui, irmão, quando a Bíblia não deixa claro, mas é um entendimento. Diz os intérpretes da Bíblia, eu não vou discordar e nem concordar, só vou trazer essa informação para você, que quando o homem pecou no jardim, a Bíblia diz que Deus cobriu esses homens com pele de animais. Então, a interpretação que se tem, porque não está escrito na Bíblia, não está escrito, é uma interpretação, que ali houve o primeiro sacrifício animal, para que o sangue daquele animal que fosse derramado, gerou uma roupa de pele para o homem e a mulher. Irmãos, não está escrito isso, pelo amor de Deus. Pode ser verdade? Pode. Faz sentido? Faz, mas não está escrito. Deus pode ter providenciado pele de onde não tinha bicho. Então, Deus é Deus. Eu não vou ficar aqui tentando adivinhar e nem fazendo exegese
sobre o que a Bíblia não disse. A Bíblia não diz, em momento nenhum, que Deus matou bicho nenhum. O que a Bíblia diz foi que Deus vestiu o homem com roupa de animais. Agora, se foi animal de verdade, se foi animal de mentira, o que eu quero que você entenda, e isso aqui para mim é importante, é que desde o Antigo Testamento, aí sim, você vai ver referências a Deus falando a respeito do sangue dos animais. Quando Moisés sai da arca, Deus disse, olha, você vai poder comer de todos os animais. Irmãos, veja, Moisés, quando você fala do tempo de Moisés, você está falando de um tempo ainda muito, do tempo, o de Moisés, não me perdoe, já mudei até a arca aqui. Você fala de Noé, você está falando de um tempo muito anterior ainda a Abraão. Você está falando de um tempo muito anterior a Moisés, que veio trazer essa lei depois que o povo sai do Egito. Então veja, entre Noé e Moisés há uma distância absurda, mas em Noé, Deus já disse, você pode comer de todo animal, só não coma o sangue, porque no sangue do animal está a vida dele. Você vai achar agora, na igreja primitiva, olhe de onde saiu, de Noé, passa por Abraão, passa por todos os patriarcas, chega em Moisés, Moisés institui a lei, e a lei é clara, não pode comer sangue. Aí vai agora para o Novo Testamento, a igreja reunida, e os que não eram judeus começam a se converter, e eles se reúnem e perguntam, rapaz, o que é que a gente vai fazer com esse povo? Eles vão ter que guardar a tradição judaica, vão ter que guardar os nossos costumes. E aí a igreja se reúne e ele diz, olha, meu irmão, um dos pontos que está lá em destaque é que eles se abstenham da imoralidade sexual, da idolatria e de comer a carne com sangue. Irmãos, veja, a Bíblia em 3 momentos distintos fala isso, na primeira aliança que Deus faz com Noé, porque Deus fez uma aliança com Noé. Toda vez que o arco-íris aparece, o símbolo verdadeiro, irmãos, olha o povo aí, quem tem ouvidos, já ouviu aquela expressão? Quem tem ouvidos, ouça. A Bíblia diz que o símbolo do arco-íris, a Bíblia, enquanto eu ainda posso pregar a Bíblia, né? Daqui um dia eu acho que eu não posso mais, porque um dia eu vou ser preso, mas o homem ontem já me botou aqui na fogueira, né? Diz que Herodes estava procurando o pastor da igreja. Eu disse, pronto, sou eu. Se Herodes apareceu hoje aqui, quem vai primeiro sou eu. Mas eu vou, não tem nada não. Vocês ficam orando aqui, viu? Mas eu vou. Irmãos, o símbolo do arco-íris, na Bíblia, foi o símbolo da primeira aliança que Deus fez ali com Noé. E quando Deus faz aliança com Noé, ele diz, não pode comer o sangue do animal. Aí, Deus agora faz uma aliança com Moisés, aliança do monte, da lei. Faz aliança lá com o povo. De novo, está lá de novo, não pode comer o sangue do animal. Aí agora faz a segunda aliança da igreja, chama a igreja cheia do Espírito Santo, e aí, olha meu irmão, não pode comer o sangue do animal. Aí irmãos, eu já estou abrindo mais outro parênteses, porque hoje está cheio de parênteses dessa pregação, mas uma hora a gente termina. Você que gosta, irmão, de comer galinha com molho pardo, sarapatel com sangue, tome cuidado, irmãos. Porque isso não está, mas a gente não está aqui para cumprir a lei, então eu não vou comer mais carne de porco. Irmãos, me perdoe, isso é ignorância bíblica. Uma vez um pastor quase me bate por causa disso, mas eu disse a ele, eu disse, meu filho, se tem 3 momentos na Bíblia distintos, antes da lei, na lei e na segunda lei, a mesma coisa a Bíblia repetindo, é porque alguma coisa tem nisso. E aí eu quero que você entenda, fiz essa ilustração, para entender isso que a Bíblia vai dizer. Diz a Noé, diz em Moisés, e diz agora na igreja primitiva, a vida da carne está no sangue. Aí em Levítico, ele disse mais, ele disse em Levítico 17:11, que ele deu esse sangue dos animais para fazer expiação pelas vossas culpas sobre o altar. E ele diz, e é o sangue que faz expiação pela vida, ou seja, dentro dessa visão de que a vida da carne está no sangue, no Antigo Testamento, Deus colocou
os animais, a vida dos animais. Então, o judeu, ele conseguia entender isso de uma forma muito clara, porque ele desde criança era ensinado pela lei. O sangue, a vida do animal, está representada pelo seu sangue. Então, quando você pega o animal e derrama o sangue dele, é como se ali você estivesse tirando efetivamente a vida do animal. Então, quando Deus disse, a maior parte das coisas vão ser purificadas com sangue, vocês vão fazer sacrifícios de sangue para expiar as vossas culpas. O que Deus estava dizendo é a vida desse animal, quando é derramada, que está purificando a vida do animal. E a gente começa a ver, irmãos, a depender do tipo de pecado, que a vida dos animais, elas tinham valores diferentes. Para coisas mais simples, a vida de um animal pequeno. Para coisas mais graves, a vida de um animal maior. E em alguns casos, como era o sacrifício da Páscoa, o animal ainda tinha que ser de estimação. Como é, pastor? É isso que eu estou lhe explicando, irmãos. Não vou abrir outro parêntese não, né? Bom, eu já abri. Enfim, qual foi o problema do comércio na porta do templo? Irmãos, eu não sei se você já teve essa experiência, eu já contei isso aqui na igreja. Meu pai tomava conta de uma igreja lá em Malhadas, fica na frente da Praia do Forte, do outro lado da pista. E minha mãe um dia disse que estava com vontade de comer uma galinha da Angola. Minha mãe gosta desses negócios. Minha mãe é do interior e gosta de vez em quando, o pessoal chama de sacué, de tofraco, de tudo isso, né? Aquela carne roxa, mais escura. Tem gente que não gosta, mas minha mãe ama comer aquilo ali. E um dia endoidou que queria comer um negócio daquele. E aí vai meu pai, dentro da era só roça, só fazenda, só sítio. E vai atrás de um negócio desse na fazenda. Eu sei que a gente chegou na fazenda e aí conversa de lá, conversa de cá. E a gente lá para o lado da Praia do Forte arrumou esse sacué. E para pegar aquilo é outro trabalho também, que não é fácil pegar aquele bicho que ele voa, né? Tribulado. Aquele bicho é perturbado. E aí pegaram o animal, amarraram. Irmãos, quando a gente foi chegar em casa já era 2 horas da tarde. E tinha que voltar para a igreja de noite. Voltar para a Praia do Forte de novo. A gente morava em Lauro de Freitas. Era 1 hora de lá de casa para a igreja. Então, foi com meu pai disse, deixa esse bicho aí. Amanhã a gente come ele. Porque vai ter que matar, tira a pena, não sei o que. Eu levo ali no abatedouro e segunda-feira a gente resolve isso. Que é domingo, 2 horas da tarde, você não acha mais nada aberto. Aí, meu irmão, o bicho ficou lá, tinha que botar água e comida, né? Quem foi que teve que dar água e comida para o bicho? Só que na segunda-feira meu pai saiu para trabalhar cedo. E o bicho ficou lá. Eu fui para a escola, quando eu voltei, está o bicho lá no quintal. Aí eu continuei dando comida a ele e água. Na terça-feira, meu pai teve outro compromisso e foi largando terça, foi largando quarta, foi largando quinta, foi largando sexta. Quando chegou sábado, que disse, vou matar o bicho. Ô, irmão. Como é que mata o bicho? Eu já jogava milho, o bicho já estava quase adestrado, cabeceando o milho. Já estava se desatribulando. Já estava quase um sacué de estimação. E aí, irmãos, na hora de comer, cadê a força de comer? Cadê a coragem de comer? Eu sei que matou lá em casa, terminou que ninguém comeu. Ninguém comeu. Porque em uma semana, o animal lá em casa, uma semana, a gente se apegou. Quando você saía de casa para o sacrifício só podia ser feito no templo em Jerusalém. Se você pegar a história, você vai ver que quando Jeroboão assume o reino, a primeira providência que ele deu foi construir mais 2 altares, para que o povo não voltasse para o sul, não voltasse para Judá, para sacrificar e tivesse alguma rebelião. Ele disse, não, vamos construir altares por aqui mesmo pelo norte, porque pela lei, a peregrinação, uma vez no ano, todo judeu tinha que sair da sua terra e levar um cordeiro de 1 ano, irmãos, o cordeiro de 1 ano é um cordeiro novinho, irmãos, ainda é um filhotinho, não é um cordeiro brabo que vai lhe dando chifrada e lhe batendo, não, é um cordeiro ainda com aquela penugemzinha de filhote, dócil, e aí ia você com sua família, com seus filhos, às vezes 1 semana de caminhada, 2 semanas de caminhada, a depender da distância que você morasse, e você ia 15 dias, 20 dias, carregando aquele bicho muitas vezes no colo, dando comida, e aí quando você chegava no templo,
você tinha que ver o sacerdote degolar aquele animal, espergir todo o sangue enquanto ele berrava no ato da sua morte, para depois você levar aquele cordeiro para a sua casa e comer com toda a sua família. Sabe o que foi que começaram a fazer? Você não precisa mais passar por esse sofrimento. Você agora traga o dinheiro no bolso. Quando chegar na porta do templo, vai ter um bonitão lá que já mostrou os cordeiros tudo ao sacerdote. Quer dizer, uma parte do dinheiro ele dava ao sacerdote. Então, você comprou o cordeiro na mão de quem? Não, eu comprei na porta do templo. Então, esses aqui, que eu ainda tinha esse risco de você trazer o cordeiro, chegar para o sacerdote examinar e o sacerdote achar um defeito. E se o sacerdote achasse um defeito, aquele ano, você já não sacrificava mais. Se o seu sacrifício tivesse uma mancha, aquele ano Deus já não recebia seu sacrifício. Só que agora, criaram um sistema de sacrifícios, se fosse hoje online, né? Era só fazer o Pix que o cordeiro milagroso aparecia, pronto, acabou. Aí, irmãos, o sacrifício perdeu o sentido. O que é que eu quero que você entenda? Sacrifícios pelo pecado tinha uma graduação, a depender do qual foi o pecado. O sacrifício da Páscoa tinha que ser o sangue de um animal, e o sangue de um animal que ainda veio com você. Você ainda trouxe ele junto com a sua família. Veja. E eu vou lhe falar coisas mais sérias nessa noite. E a Bíblia nos mostra que o sacrifício do sangue de pessoas ainda tinha um valor maior no mundo do espírito. Não se espante com o que eu vou lhe dizer, porque o que eu estou lhe dizendo, o mundo do espírito não é só o reino de Deus que conhece essa moeda. O reino das trevas também conhece essa moeda, também entende o valor do sangue. Irmãos, eu vou lhe dar exemplo na Bíblia. Eu não gosto de ficar falando abobrinha, eu gosto de lhe dar exemplo na Bíblia. 2 Reis, capítulo 3, do verso ao 27, do 26 ao 27, a Bíblia vai dizer que Israel, o povo de Deus, estava avançando para conquistar a terra que era deles. Deus tinha dado a terra a eles. E a Bíblia diz que o rei de Moabe, quem era Moabe, irmãos? Moabita era descendente de Ló, descendência atribulada, descendência amaldiçoada, fruto já de incesto, filho dele com as filhas dele, que vieram com os costumes de Sodoma e Gomorra. As mulheres, as filhas aprenderam, o que elas aprenderam lá em Sodoma e Gomorra, botaram em prática dentro das cavernas. Eu não sei que vinho era aquele que tinha no tempo de Ló, no tempo de Sansão, eu acho que não tinha outras palavras, botava o nome tudo de vinho, mas que era um vinho atribulado, que diz que deu um vinho a Ló, meu irmão, que ele teve relações com as filhas e nem sabia o que aconteceu. Sansão deitava no colo de Dalila, ela cortava o cabelo dele, ele nem via que horas foi essa. Era uns vinhos perturbados esse aqui, viu? Porra desses vinhos, viu, meu irmão? Mas esse povo de Moabe aqui já era uma descendência amaldiçoada por Deus, os moabitas. Chega o povo, irmãos, para invadir a terra, tomar posse do que era deles, o povo de Deus. O povo era de quem? Pronto, é israelita, vai lá, toma posse da terra. A Bíblia diz que quando o rei viu que estava perdendo a batalha, reuniu 700 homens armados para alcançar aqui o rei de Edom, mas ele fracassou. Então ele pegou o seu próprio filho. Ele não é crente, ele não tem parte com o reino de Deus, ele não tem parte com as promessas de Deus, ele não tem aliança com Deus, é um rei ímpio, de uma descendência amaldiçoada, mas ele pegou o seu filho. A Bíblia diz que não era qualquer filho, ele pegou o mais velho, o que devia sucedê-lo como rei, e sacrificou esse filho no muro da cidade. Irmãos, a Bíblia diz que quando ele faz isso, no mundo do espírito, houve uma grande ira contra Israel, de modo que eles se retiraram e voltaram para sua terra. Acabou a guerra. Ele tentou lutar com a espada, tentou resistir e não conseguiu. Quando ele viu que estava perdendo a batalha, meu irmão, ele pegou o próprio filho e sacrificou o filho em cima do muro da cidade. A Bíblia diz que quando ele fez aquilo, no mundo do espírito, houve uma grande ira contra Israel.
que o povo simplesmente largou a batalha e voltou todo mundo para casa. Que moeda é essa, irmãos? Aí, vamos começar a entender algumas coisas. Quando Caim mata Abel, quem foi que avisou a Deus que Caim matou Abel? O sangue fala. A Bíblia diz que Deus pergunta a Caim, Gênesis 4, do 9 ao 11, aonde está seu irmão Abel? Ele diz, eu sou lá, eu, responsável pelo meu irmão? E disse, o Senhor, o que foi que você fez? Olhe, da terra, o sangue do seu irmão está clamando. Você está pensando o que, irmãos? Sangue é só hemoglobina e não sei o que você vê lá mais? É só ferro, né? E triglicérides e não sei o que, e todo hemograma aí que você faz? A Bíblia diz que dentro do sangue aqui tem uma parte espiritual. Quando o sangue foi derramado na terra, a Bíblia diz, agora você, Caim, é amaldiçoado pela terra, porque a terra teve que abrir a boca para receber de sua mão o sangue do seu irmão. A terra amaldiçoou Caim, porque o sangue de Caim clamou a Deus no céu. O sangue de Abel. Por quê, irmãos? A Bíblia diz que era, aí você vai ver, o sangue de Abel, o justo. O justo. Vamos começar a entender as coisas então no mundo do espírito. O sangue dos animais tem valor como moeda no mundo do espírito. Se alguém quiser lhe esqueça agora toda a bagagem religiosa que você tem. Eu quero que você vá construindo um raciocínio comigo. Se alguém quiser invocar espíritos no mundo do espírito para lhe fazer um mal, ele vai usar essa moeda, o sangue. A depender do que essa pessoa quer conquistar no mundo do espírito, a moeda pode ser maior ou menor. Se for uma coisa simples, animais menores. Se for um trabalho maior, a moeda tem que ser maior. Animais, alguns sacrifícios eram feitos com pessoas. Se fosse com crianças, a moeda ainda era maior ainda. Veja que no Antigo Testamento inteiro havia uma prática dos pagãos de sacrificarem os seus filhos. O próprio Salomão, na sua velhice, a Bíblia diz que chegou a sacrificar, apresentar o seu filho em sacrifício, porque a criança se entendia que ainda tinha menos culpa. Então, o sangue da criança valia mais do que o sangue de um adulto. Irmão, se sangue de gente vale mais do que sangue de bicho, quanto é que não vale o sangue do Filho de Deus, unigênito e sem pecado? Me diga aí, no mundo do espírito inteiro, qual é a moeda que vale mais do que essa? Tente pensar na hipótese que você quiser. Porque Deus só tem um filho, Ele não tem dois. Só teve um. É o único que passou pela terra sem pecado. Então, o único sangue puro que a gente tem na face da terra é o do Filho de Deus. Qual é o poder desse sangue? É por isso, irmãos, que no mundo do espírito não existe uma oferta maior do que essa. Não existe uma moeda maior do que essa. O que é que pode ser oferecido no mundo do espírito que valha mais do que o sangue de um justo? E se esse justo ainda for o Filho de Deus? Qual é a oferta, irmãos, que vale mais do que essa? O que é que você vai matar? Me diga aí. Se a Bíblia diz que a alma de um justo vale mais do que o mundo inteiro no pecado, não é isso que a Bíblia diz? Que uma alma salva, um justo, vale mais do que o mundo inteiro pecador. Você vai matar quantas pessoas, vai derramar quanto sangue para chegar no sangue do Filho de Deus? Ou seja, você pode matar todos os animais da terra, pode mandar fazer aí, meu irmão, a oferenda que você quiser, mande pegar tudo que é bicho do céu, da terra, do chão, derramar o sangue de tudo, pode pegar todos os seres humanos e fazer fila e matar um por um e oferecer o sangue todo, ainda não chega nem perto do valor do sangue do Filho de Deus. Quando você começa a entender, irmãos, isso é agora que vai fazer sentido para você. Quando você vê lá em Mateus 26, 28, a Bíblia dizer: esse é o meu sangue,
O que é esse sangue em sua mão? Isso aqui, meu irmão, é uma moeda que não tem precedente. Porque senão, irmãos, fica parecendo aquela batalhazinha. Um chega aqui, mata um carneiro para fazer uma obra contra você. Aí o outro vai e mata o boi para desfazer a obra que você fez. Aí o outro vai e mata uma criança. Aí o outro mata um boi e mata uma criança. Vai ficar nessa guerra até quando? Até que Deus diz: olha, meu irmão, eu vou oferecer um sacrifício, é um só. Porque o valor da moeda que eu vou botar aqui na mesa, ninguém tem como cobrir. Cubra a oferta de Deus? Quem vai cobrir a oferta de Deus? Você está conseguindo entender essa linguagem do sangue? Você está conseguindo entender que o sangue... Irmãos, eu não estou falando de coisa de outro mundo, não. Eu estou falando de coisa que cada encruzilhada que você passa nessa cidade, você vê o que eu estou falando. Sangue é moeda. E o próprio Deus ensinou isso ao seu povo. Isso aqui não é coisa de... Está na Bíblia. O sangue era entendido como uma moeda no Antigo Testamento. Até para poder lhe contextualizar, acha que esse rei de Moabe sacrificou o filho dele e o filho primogênito por causa de quem? Você não lembra de nada, não? Eu já lhe disse que eles são descendentes de Ló. Ló era sobrinho de Abraão. E o povo que estava invadindo eles eram os descendentes de Abraão. Foi o que Abraão fez. Pegou o seu filho para sacrificar. Ele disse: meu irmão, já entendi. Se quer atrair a atenção de Deus, eu vou fazer a mesma coisa. E a Bíblia diz, irmãos, que não sei, eu de verdade, não sei lhe explicar como esse negócio funciona lá no mundo do Espírito, porque eu nunca tive por lá ainda. Uma hora dessa, se eu for lá e voltar, eu lhe explico. Mas ainda não tenho essa revelação e nem vou ficar inventando baboseira para você. Eu só sei lhe dizer o que está escrito, que quando aquele homem sacrificou o filho dele, a moeda chegou no mundo do espírito e acabou a guerra. Alguma coisa aconteceu. Irmãos, o que é que não aconteceu? Se a Bíblia diz que o sangue de Abel, quando desceu à terra, clamou a Deus, e Deus desceu para ver o que estava acontecendo. O que é que não aconteceu no mundo do Espírito, quando o sangue de Jesus entrou na terra? Aí, Paulo, qual foi o som que saiu do sangue de Jesus Cristo? Se o sangue de Abel clamou, e Deus ouviu, o que é que será? Qual foi a música que saiu, quando o sangue de Jesus Cristo foi vertido ali? Por isso, irmãos, que alguém pode pagar o que for contra você, pode apresentar a moeda que for no mundo do Espírito contra você. Qual é a moeda que vale mais do que a sua? Qual é a moeda que vale mais do que a sua? Eles vão oferecer o quê? Contra o quê? Contra você. Me diga aí. Se um anjo virasse homem, ainda é um anjo. O que vale mais, o sangue do anjo ou o sangue de Deus? O que vale mais? A humanidade inteira é pecadora. Quem é que vai se apresentar para oferecer um sangue maior do que o dele? Uma moeda que o valor dela é incalculável, irmãos. É por isso que eu vou fazer uma leitura um pouco mais extensa, mas muita coisa para você, crente, que já leu isso aqui várias vezes, vai começar a fazer sentido agora, você vai começar a entender agora. Porque agora vai parar com esse negócio de tudo, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus... Você está entendendo o que é o sangue de Jesus. Não é o sangue de Jesus tem poder, o nome de Jesus. O sangue de Jesus, irmão, já foi apresentado diante de Deus. Foi uma vez só, não vai ficar sendo apresentado várias vezes. No dia que ele acessou e apresentou aquela moeda, no mundo do Espírito acabou, não tem como cobrir essa oferta. Não tem como oferecer um sacrifício maior. Porque o reino das trevas funciona assim. Olha, meu irmão, fizeram um trabalho para você, apresentaram isso, isso e isso. Você tem que cobrir a oferta da pessoa para poder desfazer o trabalho que fizeram para você. É assim que funciona. O mundo das trevas funciona assim. Se mataram 2 bodes, vai ter que matar 3 aqui, 4 e um boi para desfazer o trabalho.
Você tem que dar uma oferta que valha mais. Aí, o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, vai dizer o seguinte: a lei, a gente está falando de tempo de transição, trazia apenas a sombra dos benefícios. A sombra dos benefícios, ou seja, quando o judeu sacrificava o bode, o sangue do bode, era apenas a sombra dos benefícios. Do benefício, está aqui, ó, benefícios, que haveria de vir, e não a sua realidade. Pois essa moeda, se eu vou traduzir aqui assim, por isso, e ele diz, ela nunca conseguiria, eu estou já lhe dizendo o que é, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Porque se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos. Ou seja, se eu apresentando o sangue do bode resolvesse o problema do carneiro, eu precisava voltar lá ano após ano? Aí ele diz, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados dos seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse, olha aqui que interessante, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste, e de holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse, aqui eu estou, no livro está escrito ao meu respeito, e vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Aí ele vai dizer, por isso ele disse que sacrifícios e ofertas e holocaustos pelo pecado não quiseste, aos quais eram feitos conforme a lei. Então ele disse, aqui estou e vim para fazer a tua vontade. Aí ele vai dizer assim, ó, ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Ele cancela o primeiro para estabelecer, pelo cumprimento dessa vontade, nós fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Uma vez só. Quando essa moeda foi paga diante de Deus, acabou, irmãos. Acabou. Aí você vai ver Efésios 2,13. Vai dizer, mas agora, em Cristo Jesus, vós que estavas longe, já pelo sangue de Cristo, estáis perto. Ou seja, nós que não podíamos antes ter mais acesso a Deus, agora que o sangue dele foi recebido por Deus, e Deus entendeu que aquela moeda tinha poder para pagar pelo pecado do homem, ele recebeu. Aí o escritor dos Hebreus vai dizer no verso 14 do capítulo 9, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Ou seja, ele está dizendo que o efeito do sangue, além de ter sido apresentado diante de Deus, ele vem agora, e quando é aspergido sobre a nossa vida, limpa a nossa própria consciência. E isso, irmãos, é o que nos dá a ousadia agora, de entrar nos santos dos santos. Porque você entende como aquele sacerdote que entrava coberto pelo sangue do bode, você entra coberto pelo sangue de Jesus. Mas, para eu finalizar, eu quero lhe dizer uma coisa. Se as coisas do Antigo Testamento, elas eram sombras das coisas atuais, tem uma doutrina perigosa, irmãos, que está sendo divulgada aí. Eu vi um vídeo essa semana que eu não vou nem dizer a vocês quem foi a pessoa, para não estar divulgando besteira. Mas eu vi uma pessoa com um comportamento totalmente adulterado, um comportamento, eu não sei qual os adjetivos que eu posso usar aqui, mas um comportamento totalmente perverso, pervertido, um comportamento totalmente fora da realidade da palavra de Deus, e a pessoa disse, eu vou continuar com a minha prática, mesmo sabendo que isso é pecado, porque Jesus vai me perdoar do meu pecado. Eu quero lhe dizer que isso é uma doutrina que está contaminando o mundo, contaminando as igrejas, e as pessoas devagarinho estão aceitando isso.
eu posso continuar no pecado, eu posso continuar vivendo as minhas práticas de pecado, por quê? Porque Deus vai ter misericórdia de mim. Veja uma coisa interessante, se as coisas antigas eram sombra das atuais, quando Deus ensina o povo a celebrar a Páscoa, em Êxodo 12, 22, a Bíblia diz que os israelitas foram instruídos por Deus para matar um cordeiro por família, e depois eles tinham que pegar um molho de isopo, molhar no sangue e aspergir sobre a verga das portas e das ombreiras. A Bíblia diz que naquela noite o anjo da morte passou sobre o Egito e somente na casa que estava marcada pelo sangue houve livramento. Olha o que eu vou lhe dizer. Se qualquer israelita naquela noite matasse o cordeiro, derramasse o sangue e tivesse o sangue nas mãos, mas não cumprisse com a ordenança que Deus deu, não adiantaria ter o sangue, mas não saber o que fazer com ele, não resolve o problema. Se a Bíblia diz que o sacrifício de Cristo foi pela humanidade, todos tiveram acesso ao sangue. A pergunta é: aonde está o sangue de Cristo na sua casa? Eu tenho o sangue de Cristo, eu tomei posse da minha parte, peguei o que me era de direito, tudo bem, mas você colocou aonde? Aonde é que está a marca do sangue na sua vida? Matar o cordeiro não era suficiente, derramar o sangue do cordeiro não era o suficiente. O sangue só salvaria se ele fosse retirado da bacia e aplicado nos umbrais da porta, guardando a entrada, guardando a saída, a marca da aliança que tinha com Deus. Irmãos, a gente tem que começar a entender que há poder no sangue de Jesus, já foi liberado isso, já foi apresentado para perdão dos nossos pecados. Sim, essa moeda no mundo do Espírito vale mais do que a humanidade inteira? Sim. Se todos os homens quiserem, eles podem ser salvos por esse sacrifício? Sim. Todos têm acesso ao sangue de Jesus? Sim. Mas não é ter acesso ao sangue que lhe salva, é como você vai usar esse sangue, aonde ele vai estar na sua vida, aonde ele está marcando a sua vida. Isso é que faz toda a diferença. Por exemplo, vou dar só um exemplo. Eu tenho o sangue de Jesus, e como está a sua comunhão com o seu irmão? Porque 1 João, capítulo 1, 7, eu não tenho como apagar esse versículo da Bíblia, e não tenho como interpretar o resto, sem interpretar o que está escrito, mas ele diz: se nós andarmos na luz, e aqui eu já lhe dou o primeiro gancho já dessa mensagem, quem recebeu a visão do cordeiro não foram os egípcios, foram os israelitas. A revelação não vem para quem está no mundo, a revelação do sangue vem para quem está dentro da casa. Quem está no Egito não recebe revelação, quem está no mundo não recebe revelação, mas mesmo os que estão na casa, então é para os israelitas. Se andarmos na luz, ou seja, você já está na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica. E se eu não estiver na luz? E se eu não tiver comunhão uns com os outros? Eu ainda vou continuar acreditando que o sangue vai me purificar de todo pecado? Se eu guardei o sangue na bacia e não quis manchar a porta da minha casa com sangue? Se eu só cumpri o mandamento pela metade? Irmãos, é importante notar que a proteção de Deus somente dependia da obediência dos israelitas. O problema não era se você tinha sido uma boa pessoa. Não passou Moisés e Arão de porta em porta perguntando: você tem feito boas coisas? Passou? Teve esse critério? Alguém passou na porta e disse: rapaz, quem aqui é trabalhador e quem é preguiçoso? Quem aqui cuida bem da família, quem trata bem os filhos, quem trata bem a mulher? Passou?
Quem aqui já adulterou? Quem passou? Quem aqui já adorou os deuses do Egito? Passou alguém perguntando? Irmãos, a partir daquele dia era um tempo de transição. Páscoa significa passagem. Eles estavam saindo da escravidão para a vida. Mas para passar da escravidão para a vida, antes disso, eles iam deixar lá no Egito uma casa marcada com sangue. Eles foram embora, mas a casa ficou lá no Egito marcada com sangue. Quando os egípcios foram para lá, possivelmente depois que os israelitas foram embora, e foram visitar a terra de Gósen, viram aquelas casas vazias, mas todas elas estavam com sangue marcado na porta. No dia que Cristo levar a sua igreja, eles só vão ver as casas vazias, mas só vai ficar vazia a casa que tiver marcada com sangue. Deus não estava olhando, irmãos, para o grau de moralidade de ninguém. Ele só estava olhando para o sangue. Hoje não é diferente. Deus nos vê da perspectiva do sangue. Mas o sangue exigia duas coisas: obediência e fé. Porque você tinha que acreditar. E a fé gerava a obra. Ou seja, não adiantava eu só dizer que acreditava que o anjo da morte ia vir, não adiantava eu dizer só que o sangue ia proteger, e eu não fizesse o que eu tinha que fazer. É por isso que a Bíblia nos ensina que a fé sem obras é morta. Adianta eu acreditar que existe céu e inferno, e eu fazer tudo o que a Bíblia diz que eu não devo fazer? Mas eu tenho sangue. Ô irmão, cuidado. Eu estou lhe mostrando sombras. As sombras como eram. Porque no dia que essas coisas acontecerem, você vai se lembrar da sombra. Como foi no dia da sombra? Tinha um animal que morreu. O animal que perdeu a vida. Foi o animal que derramou o seu sangue. Tudo bem, mas quem teve acesso ao sangue? Pela fé, teve que praticar uma obra. Uma obra que dava testemunho público de obediência aos mandamentos de Deus. É muito bom, irmãos, nós termos zelos. É muito bom mantermos as boas obras. É muito bom conservar um alto grau de moralidade. É bom viver uma vida devotada a Deus. Mas não são essas coisas que vão lhe salvar. O que vai lhe salvar é o sangue. Mas desde que você cumpra aquilo que Deus lhe ordenou. Porque em Hebreus 10, 26 ao 29 vai dizer: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. E ele vai dizer: quer ver sombra? Quer ver o que acontecia com a sombra? Quando era sombra, quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo o castigo, agora que não é sombra, agora que é valendo. Quão mais severo o castigo do que ser apedrejado sem misericórdia. Julgam vocês que merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus e profanou a aliança, o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Com maior severo castigo não merece essas pessoas que estão aí fora, falando essas loucuras, vivendo na prostituição e dizendo que Deus vai salvar a si mesmo, porque é o amor de Deus. Quão mais severo castigo merece essas pessoas que estão descumprindo os princípios que a Bíblia está dizendo. Veja, irmãos, há coisas que acontecem na nossa vida que Deus não está preocupado com o resultado, está preocupado com a sua fé, porque Ele já sabe o que Ele vai fazer. Vamos comprar pão. Onde é que tem pão aqui para eu comprar? A Bíblia diz: Ele já sabia o que Ele ia fazer, mas aquilo ali foi só para provar alguém, irmãos. É só para lhe provar, é só para saber até onde você vai. E aí? Qual é a sua posição no mundo do Espírito? Porque, irmãos,
Essas pessoas que conheceram a verdade, conheceram o poder do sangue de Jesus, conheceram a sua paixão, conheceram o seu amor, e estão por aí dizendo que deve continuar pecando, porque a graça de Deus vai alcançar eles. Essas pessoas, a Bíblia está dizendo, só restam expectativa de juízo. E se na sombra era pedra na cabeça, o pastor já está sendo preso lá por causa disso, mas está na lei, eu estou lendo a Bíblia, é o que eu estou lendo. Hoje ainda bem que nós estamos vivendo o tempo da graça, e Deus não vai apedrejar ninguém, e nem mandou a igreja jogar pedra na cabeça de ninguém. Pelo amor de Deus, meu irmão, você não vai jogar pedra na cabeça de ninguém, porque isso aqui a Bíblia está falando é depois da morte. Esse juízo que a Bíblia está falando aqui é depois da morte. Agora tem que explicar, né? Porque daqui a pouco algum fariseu aí vai dizer que eu mandei jogar pedra na cabeça dos outros. Então é bom que fique registrado. Aí 19:53, não mandei ninguém jogar pedra na cabeça de ninguém. Só estou lhe dizendo que a Bíblia estava falando que no Antigo Testamento, quem pecava contra a lei de Moisés era apedrejado sem misericórdia. Aí a Bíblia está dizendo, depois que todo mundo morrer, não é aqui mais não. Não tem mais juiz, não tem mais desembargador, não vai ter ninguém mais. Nem Ministério Público, não tem mais ninguém. Agora, meu irmão, a Bíblia diz que o céu e a terra fugiu da presença deles. E Deus mandou chamar cada um. E vai levar tempo, só que não vai ter tempo. Então ninguém vai ver passar o tempo, porque o tempo já não existe mais. E Ele vai julgar um por um. E vai abrir livros. E nesses livros estão escritas todas as obras que o homem praticou, desde o dia que nasceu até o dia que morreu. Até as palavras que saíram da nossa boca, estão todas registradas. E não vai importar o tempo que se leva para poder julgar isso, porque não tem mais noção de tempo, não tem mais dimensão de tempo. Tem a eternidade inteira para julgar isso aí. E vamos ouvir cada palavra que saiu da boca das pessoas. Todas as coisas que elas fizeram escondidas vão estar lá nesse dia. Vai ter um anjo para ler o livro da sua história. Vai ter um anjo para ler o livro da sua vida. Aqueles que pecaram sem a lei vão ser julgados pela sua própria consciência. Aqueles que morreram no tempo da lei, pela sua fé e pela lei, vão ser julgados. Aqueles que morreram no tempo da graça, ouviram a verdade e rejeitaram o amor de Deus de forma deliberada e continuaram pecando deliberadamente. O que é deliberadamente, irmãos? Voluntariamente. Pecar de propósito, como oposto aos pecados involuntários por ignorância e por fraqueza. O que é esse estágio? Esse estágio, irmãos, é o estágio quando o homem assume um pecado e vive na prática do pecado, e isso não incomoda mais ele. Não estou dizendo que você vai viver agora uma vida sem pecado. Davi, irmãos, mandou matar um homem, e ainda tinha adulterado com a mulher desse homem. Mas quando você lembra da história de Davi, por mais que tenha essas manchas na história dele, o nome dele sempre vai ser lembrado na história como um homem segundo o coração de Deus. As fraquezas dele não foram capazes de apagar as glórias e as vitórias que ele teve em Deus. Porque embora ele fosse fraco, embora ele fosse pecador, ele não entendeu que a prática do pecado era algo pelo qual ele precisava viver. Ele não teve prazer em permanecer na estrutura do pecado. Quando ele foi confrontado por Deus, diferente de muitos outros reis que quiseram permanecer no pecado, ele abandonou o pecado. Ele se redimiu com Deus. E é isso que você encontra no Salmo 51, verso 7. Purifica-me com isopo. O isopo foi o que foi usado para apresentar o sangue na Páscoa. Purifica-me com isopo. Davi já estava vendo o sangue de Cristo na antiga aliança. Da mesma forma que o Senhor passou o sangue lá e o anjo da morte não pegou, pega esse isopo com sangue e passa sobre os meus umbrais, e eu vou ficar limpo. Lava-me e eu vou ficar mais alvo do que a neve.
Essa palavra, irmãos, não é uma palavra para condenar quem teve um momento de fraqueza. É para quem está vivendo deliberadamente no pecado. É você assumir uma postura. Tem assuntos que são muito delicados na igreja, que às vezes a gente precisa de interpretação, mas tem outros, irmãos, que são evidentes. Tem outros que não dependem de avaliação. Você sabe o que é pecado, você sabe aquilo que você faz, mas a cegueira espiritual está tomando conta das pessoas de uma forma tão violenta, que elas estão achando que vão viver na prática do pecado, e mesmo assim, a graça de Deus vai alcançar elas, que elas não precisam se arrepender, que elas não precisam mudar. Davi, irmãos, falou algo muito profundo, porque ele sabia se mover na dimensão da eternidade. O sangue do Cordeiro, que é a nossa Páscoa, e que será derramado, será aspergido sobre as nossas vidas, é o que nos purifica. É por isso que ele deixou esse símbolo para a igreja, para que você não esquecesse do sangue. Façam isso todas as vezes, em memória de mim, até que eu venha. Não esqueçam do sangue, não esqueçam do corpo, porque isso foi o que Deus, foi a única oferta no mundo do Espírito, que Deus aceitou pelo pecado da humanidade. Foi a única oferta que trouxe reconciliação com Deus. Não basta ter somente o sangue, tem que fazer o que Deus mandou com o sangue. Qual é a sua posição em Cristo? Aonde Cristo está na sua vida? E com base nisso, irmãos, retenha o amor de Deus. Não deixe o pecado lhe escravizar. Não deixe o pecado lhe dominar. Porque a Bíblia diz que é esse mesmo sangue quem purifica também a nossa consciência, para que eu volte à prática das boas obras. E mediante esse entendimento, nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. E eu creio, irmãos, verdadeiramente, no poder do sangue de Cristo. Sei que você sai daqui nessa noite com outro entendimento a respeito do mundo do Espírito, entendendo qual foi a moeda que foi apresentada em seu favor, que não há nada, não há encantamento, não há outro sangue, não há outra força, não há outra moeda, não há nada que possa ser apresentado no mundo do Espírito que tenha maior valor do que o sangue de Jesus. Maior valor, o maior valor de uma oferta espiritual está à sua disposição. Agora, onde você vai colocar o sangue na sua vida? Se você deixar escondido dentro da sala, não vai funcionar. Se você deixar escondido dentro de um quarto, não vai funcionar. Quem chega na sua casa, a primeira marca que tem que ver é a marca do sangue de Cristo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Tempo de transição, passagem da escravidão para a liberdade, passagem da morte para a vida. Esse sangue é a porta que lhe leva para o céu. Esse sangue é o que faz você sair da condição de pecador, inimigo de Deus, para se tornar filho de Deus. Não sei como você olha para a sua própria vida, não sei como você olha para a sua própria condição, mas só lembre de uma coisa: o dinheiro todo do mundo não compra esse sangue, a glória do mundo não compra esse sangue. Se você é filho de Deus, por causa desse sangue, você já recebeu aquilo de maior valor que tem nessa terra. Sinta-se rico em Deus, sinta-se satisfeito em Deus, porque há um futuro para você, há uma história para você. Quando a sua história nessa vida termina, se inicia a melhor parte da sua vida com Cristo. Quando os dias de dores e lutas dessa terra findarem, a Bíblia diz que haverá um tempo na sua vida que nem desses dias de luta você há de se lembrar, porque Ele vai enxugar dos seus olhos todas as lágrimas. Todo o sofrimento que você passou por essa terra não vai ser nada diante de uma eternidade agora. Aí a Bíblia diz que tem mais um livro. Quando fizer a fila lá no céu,
antes de começar o julgamento, vai abrir um outro livro, um livro chamado o livro da vida. E antes que comece o julgamento, alguém vai gritar: mas aquele Colosso era atribulado, leia o livro aí para ver o que está escrito. Não tem nada escrito no livro de Colosso. Mas eu vi aquele homem aprontar tanto na rua, aquele homem era terrível. Mas no livro dele, e o que é que está escrito? Na parte onde está escrito aí, Colosso, salvo pelo sangue de Jesus. Sobe, Colosso, sobe, vai-se embora. Jean, diga, Senhor, aquele ali agora eu sei que aquele vai pagar caro. Leia aí o que é que está no livro aí de Jean. O nome dele está no livro da vida. E as condenações e tudo que ele aprontou, foi tudo apagado. Mas onde é que está esse passado dele? Bom, pelo livro aqui está escrito que foi jogado no mar do esquecimento. Não tem nada contra esse homem aí? Bom, tem só escrito assim: salvo pelo sangue do Cordeiro. Vai, meu filho, entra no gozo eterno do seu Senhor. É só naquele dia, irmãos, que você vai descobrir. É quando disser, aí vem o noivo, que alguém vai tentar dar um jeito, alguém vai tentar achar um óleo, alguém vai tentar se acender, alguém vai tentar fazer qualquer coisa, e alguém vai dizer: a porta já fechou, aqui não dá mais tempo mudar. Depois que dorme, não dá mais tempo mudar. É enquanto está vivo, enquanto a vida ainda é esperança, enquanto a vida há tempo de mudança. Que você nessa noite, irmãos, possa olhar para essa vida apenas como essa primeira etapa, como uma primeira etapa em que Deus está apenas lhe moldando e lhe aperfeiçoando. Uma etapa que você vai ter lutas, vai ter provas, no mundo você vai ter aflições, mas o que importa é que você não está aqui para conquistar o mundo, você não está aqui para vencer o mundo apenas para se tornar rico e famoso, porque os ricos e famosos morrem, a sua glória passa, a sua fama passa e a sua riqueza passa. Eu quero ser feliz, pastor. Felicidade não é de fora, ela é de dentro. Quem é feliz em Deus não precisa de nada do lado de fora para lhe fazer feliz. Pedro estava preso, vou pegar a parte da pregação de ontem, mas estava dormindo. Mas por que ele estava dormindo, Jamilo? Você lembra qual foi a festa? Que Herodes ia matar ele, você que leu a Bíblia. Qual foi a festa? Que ele matou Tiago num dia. Era o quê? Fale mais alto aí, Colosso, me ajude. Era a festa da... Naquela festa da Páscoa, Pedro nunca mais ia se esquecer do que aconteceu na vida dele. Porque um dia, ele estava celebrando a Páscoa com Cristo. E naquela noite, Cristo disse para ele: olha, o Filho do Homem vai ser entregue. E eu quero que vocês estejam comigo em oração. Ainda que seja para a morte, eu estou indo com o Senhor. Meu filho, você não está entendendo o que eu estou lhe dizendo, eu estou falando sério. E só para você entender a seriedade do que eu estou lhe dizendo, a minha alma está profundamente angustiada, porque chegou a hora em que as trevas vão avançar sobre mim e vão me vencer, nesse momento aparente. Eu vou ser entregue às trevas, eles estão vindo. Mas antes que o galo cante, você ainda me nega 3 vezes. Aonde, Senhor? Ainda que seja para a morte, eu vou com o Senhor. Então vamos. Daqui a pouco, vem os soldados prender. Pedro arrastou a espada e aí disse: está vendo o que eu disse ao Senhor? Aqui agora é matar ou morrer. E aí, vupo, a espada na orelha do oi. Pedro, guarde sua espada. Eu não mandei você matar ninguém. Quando foi que eu lhe ensinei isso? Quem com a espada fere, por ela será ferido. Pegou a orelha, botou no lugar de novo. Bora. Eu disse a você que chegou a hora de eu ser entregue. Aí o sangue baixou, irmãos. A emoção acabou. A violência carnal, o sangue humano, estava sendo ajudado até pelo clima. A Bíblia diz que estava um frio.
naquela noite. E o pessoal na beira da fogueira para se esquentar. E aí, aquele Jesus que Pedro conheceu, que curou cego, aquele Jesus que Pedro conheceu, que ressuscitou morto, começou agora a tomar tapa na cara. E ele olhando de longe. Profetize quem foi que ele bateu e pá! O que é que a gente vai fazer com esse homem? Agora, meu irmão, leva ele lá e dá um bocado de chicotada nele. Pedro viu a hora que amarraram ele. E quando o chicote romano batia nas costas do Senhor, ia saindo, irmão, um pedaço do pulmão. O chicote romano, ele vai ferindo a pele, vai arrancando o pedaço, chega entre os ossos da costela e vai arrancando um pedaço dos órgãos internos. Vai arrancando pedaço de carne, lascas de carne, com parte dos órgãos, e começa aquele sangue descer. Depois que terminaram de açoitar, que cuspiram nele, que zombaram dele, ele vai passando agora, vai chegando perto de onde Pedro estava, e alguém pergunta: rapaz, eu acho que eu lhe conheço. A mim? Não, você deve estar me confundindo. Eu vi você com esse rapaz. Longe de mim. Esse cara é um malfeitor, eu vou andar com um malfeitor? Rapaz, você fala igual a ele. Está repreendido em nome de Jesus. Não tinha isso, não. Precisa entender. Não conhece esse homem. Quando ele fala a terceira vez, irmãos, que o galo canta, a Bíblia diz que naquele momento houve um alinhamento, que os olhos dele cruzou com os olhos de Jesus. E não precisou Jesus dizer nada a ele. Mas sabe o que foi que Jesus perguntou a ele? Eu não lhe disse que você ia me negar 3 vezes? Você estava pronto para morrer do seu jeito, do meu não. A gente acha às vezes, irmãos, que a gente é forte demais, porque a gente projeta o futuro na nossa mente. Só quem conhece o futuro é Ele. Jesus não queria que Pedro fosse um super-herói. Ele sabia que Pedro ia negar ele. Mas depois ele procura Pedro só para dizer: Pedro, você me ama? E faz Pedro confessar isso 3 vezes. Irmãos, não foi coincidência que foi o mesmo período da Páscoa. Agora, Pedro, chegou a hora de você morrer, meu irmão. Vocês já mataram o meu Senhor, a minha vida já está com Ele. Se me matar, ainda vai me mandar mais rápido para o céu. Eu estou doido para ir para lá mesmo. A minha vida está na mão dele. Se Ele quiser me livrar, Ele me livra. Se Ele não quiser me livrar, Ele não me livra. Sabe o que é que eu acho da minha vida? Nada mais. Sabe o que é que tem valor aqui para mim nesse mundo? Nada mais. Não tenho mais medo de vocês. Tudo que vocês acham que pode me fazer, que é o mal que vocês estão achando, é exatamente um bem. Sabe por quê? Porque vocês pegaram ele, bateram nele, chicotearam ele, penduraram ele na cruz. E um dia, eu quando entrei no sepulcro, vi que o corpo dele não estava mais lá. Se vocês me matarem hoje, Deus pode me ressuscitar amanhã. Porque ele ressuscitou e não ressuscitou do mesmo jeito que ele morreu. Eu estava reunido com os 12, trancado quando ele entrou pela porta, e eu vi a hora que ele entrou. A morte é um problema para vocês? O meu Senhor venceu a morte. É por isso, Jamilo, que ele não tem medo mais de morrer. Se o Senhor dele venceu a morte, você vai me matar? Agora chegue cedo amanhã para você não se atrasar, que agora eu vou dormir. Quem dorme, irmãos? Quem dorme sabendo que vai morrer no outro dia? Só quem venceu a morte. O que é nessa vida agora que tem valor para quem não tem mais medo de morrer? O que é que você faz com alguém que perdeu o medo da morte? Qual é a ameaça que você pode fazer? Esse não foi um privilégio de Pedro, irmãos. Nos países comunistas, crentes como eu e você fizeram grandes alvoroços naquelas nações, converteram muitas pessoas e levaram a palavra do Evangelho em grandes movimentos de avivamento, porque eles não amaram as suas vidas até a morte. Estamos vivendo em um tempo, em uma geração, que os crentes só estão sendo ensinados a conquistar o mundo, que os crentes só estão sendo... Irmãos, não tem problema nenhum em você saber as bênçãos que Deus tem para você aqui. Você tem que aprender sim, tudo que Deus tem para você, porque Ele veio para lhe dar vida, e não foi qualquer vida, foi vida em abundância.
Se Deus lhe deu a terra, você tem que entrar e tem que tomar posse dela, porque aquilo que é seu, o inimigo não pode lhe roubar. Você tem direito de ter paz, você tem direito de ser feliz, você tem direito de vencer, irmãos, e conquistar tudo que Deus lhe prometeu. Não pode esquecer isso. Mas também, irmãos, eu não posso esquecer qual é o propósito pelo qual eu estou aqui. E é exatamente aqui, ó, nessa mesa, que eu me lembro que a maior moeda no mundo do Espírito foi entregue para salvar a minha vida. É por causa desse sangue que as minhas dívidas foram apagadas. E no dia do juízo, a Bíblia diz a mim e a você: somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa, porque você não vai estar lá no meio dos ímpios. Você não vai estar lá no meio dos ímpios. Somente com os seus olhos, ou seja, nem presente você vai estar. Você só vai ver de longe a condenação dos ímpios. E aí a gente vai entender, irmãos, o valor desse sangue. É só lá que a gente vai entender o valor desse sangue. Aqui vemos apenas como sombra. Mas não deixe, irmãos, o inimigo lhe enganar. Não deixe ele lhe roubar. Porque tudo que ele quer é que você perca a sua fé. É que você viole as leis de Deus. É que você se envolva em algum rolo de pecado que não tenha mais como você sair. Ele quer lhe enrolar em alguma coisa aí para não ter mais jeito de você ser salvo. É o que ele quer. É em uma falta de perdão que ele quer lhe pegar. Que você vai ficar guardando aquilo ali, guardando. Vai para o inferno com aquilo, mas não pede perdão. Vai para o inferno com aquilo, mas é isso que o diabo quer. É um pecado não confessado. É isso que ele quer, ele segurar ali ó, até onde ele der. Porque ele sabe que você vai correr, mas vai chegar uma hora que não vai mais para lugar nenhum. Porque continua com o pé amarrado no mesmo lugar. Entenda, a vida é passageira. Tudo que você puder viver aqui, seja bom, seja ruim, vai ficar por aqui mesmo. A glória fica aqui. A fama fica aqui. Mas a vergonha também fica aqui. A roupa fica aqui. E a nudez também fica aqui. Mas você tem um destino. E todos aqueles que têm parte com esse sangue, a Bíblia diz: de onde vieram estes que estão com as vestes brancas? Vieram da grande tribulação. Tiveram as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Porque deram testemunho da palavra e não amaram as suas vidas até a morte. Me dê a sua vida, que eu lhe dou a minha. Foi isso que Jesus pediu a cada um de vocês. Me dê a sua vida, eu quero a sua vida. Você já entregou a sua vida a Jesus? Ninguém lhe chamou para frequentar a igreja não, irmãos. O convite não é para você fazer parte apenas de um rol de membro de igreja, não. O Senhor, qual é Senhor, rapaz? É Senhor para quem deu a vida a Ele. Você entregou realmente a sua vida a Ele? Você entregou os seus sonhos a Ele? Você entregou suas dores a Ele? Você está disposto a ir até onde para ficar alicerçado na palavra dEle? Até onde você está disposto a ir para não quebrar os princípios? Até onde você está disposto a ir para não quebrar um mandamento? Não amaram as suas vidas até a morte. Me dê a sua vida. Você quer a minha? Eu lhe dou, está aqui. Mas antes de receber a minha, eu quero a sua também. Abra mão de sua vida na terra, que eu lhe dou uma vida eterna. Abra mão de viver segundo os padrões no mundo, segundo a felicidade do mundo, que eu vou lhe dar uma felicidade eterna. Abra mão desse balde, velho, que fica lhe dando água na beira do poço. Porque a água que eu vou lhe dar, você nunca mais vai precisar voltar nesse poço. Sacrifícios e rituais fazia com que aquela mulher tivesse que voltar dia após dia para beber água no poço. De mover em mover, de glória em glória, de atmosfera em atmosfera. Quantos crentes não estão vivendo assim? Tem que toda hora estar buscando mover em algum lugar. Tem que toda hora estar buscando algum movimento em algum lugar. Toda hora está buscando água em algum poço.
Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmãos. Pare de viver de migalha. Ele tem uma fonte. Ele tem uma fonte para derramar dentro do seu coração. É uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Para onde vai jorrar a fonte? Ela só vai parar de jorrar quando chegar na vida eterna. Porque lá você vai estar mergulhado no rio. E quem está no rio não precisa de fonte. Mas até lá, vai vir dentro de você uma fonte. Uma fonte que jorra. Igreja, irmãos, não é só filantropia. Igreja não é um lugar apenas para fazer coisas boas. Boas ações. A igreja está aqui para lhe mostrar o caminho. Para lhe mostrar a porta. Mas é você quem tem que passar por ela. É você quem tem que decidir entrar por essa porta e caminhar por esse caminho. O sangue está aqui na mesa. Mas é você que vai decidir aonde você vai passar ele na sua vida. Qual é o nível de compromisso que você vai ter com o Senhor desse sangue? Crentes que saem das igrejas e têm um comportamento idêntico aos dos ímpios, que lá fora a vida deles não muda nada em relação à vida de um ímpio. Aonde está esse sangue na sua vida? Aonde está esse sangue na sua vida? Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Fique de pé nessa noite.